Bom dia, gente, tudo bem? Nossa, hoje eu preciso confessar, assim, saiu esse sol maravilhoso e acho que dá pra ver um pouco ali no reflexo da janela. E eu fiquei pensando, nossa, o sol tá tão lindo e eu preciso gravar um vídeo hoje só para aproveitar a luz do sol. E eu pensei, puxa, eu nem sei o que eu vou dizer hoje. Mas aí eu fiquei pensando a respeito de um amigo meu. Ele comentou que um amigo dele começou a assistir os meus vídeos, uma pessoa que eu nem conheço, e ele falou assim: "Puxa, que saco, aquela menina, ela não para de falar para você olhar para dentro, e ela fala toda hora, olha para dentro, olha para dentro, olha para dentro". E aí eu comecei a pensar, puxa, foi super incômodo. Eu comecei a olhar para dentro, comecei a pensar a respeito das coisas que ela estava falando e de repente, inclusive, eu sonhei com ela e ela lá, né, insistindo para olhar para dentro. E eu não quero olhar para dentro porque eu paro ali naquele momento e eu começo a pensar a respeito das minhas coisas. E eu fiquei pensando, por que que é tão importante a gente olhar para dentro? Por que que eu insisto tanto nessa tecla e por que que é algo que eu faço constantemente, né? Primeiro, assim, tem um aspecto que eu acho que todos nós já sabemos, que é a respeito da decisão da nossa mente. Então, se existe uma possibilidade de nós estarmos em paz, de sermos felizes, é preciso que a gente entenda que isso decorre a uma decisão da nossa própria mente. Então, nesse sentido, eu só vou conseguir tomar ou não essa decisão olhando para dentro. Existem muitas coisas que, na verdade, é importante assim a gente entender que nós nunca tomamos uma decisão sozinhos. Mas em que sentido? Como assim eu nunca tomo decisão sozinho? Não, eu sou super independente. Nossa, não adianta falar nada para mim, que eu sempre sei o que eu quero, enfim. Mas na verdade é o seguinte, que nossa mente, né, separada, na nossa mente, né, nessa ilusão aí separada, em que a gente fala, né, tem os desenhinhos lá, sempre tem o diabinho e o anjinho, ou a gente fala sobre mente certa, mente errada, ou a gente fala sobre o Espírito Santo e sobre o ego, enfim. A verdade é que todas as vezes em que eu tomo uma decisão, eu tomo uma decisão, eu dou a mão para minha mente certa ou eu dou a mão para minha mente errada. Então, nesse sentido, eu nunca tomo uma decisão sozinha, eu sempre tomo a decisão de acordo com esse meu amiguinho ali que eu escolhi, né? E por isso que é muito importante, e a gente fala muito nisso, insiste bastante nisso, em tentar entender o sistema de pensamento do ego, o sistema de pensamento do eu menor, o sistema de pensamento do ser individual e separado. Por quê? Porque, na verdade, quando nós conseguimos, assim, compreender a insanidade desse sistema de pensamento, é quando nós finalmente vamos escolher contra isso, né? Então, não tem outra maneira a não ser olhando para dentro e pensar mesmo a respeito da motivação das coisas que eu faço, as decisões que eu tomo, motivado em quê, baseado em quê eu tomo essas decisões. E outra coisa que eu fiquei pensando, que foi ontem, inclusive, algo que a gente comentou no grupo de estudos, é a respeito dessa luta diária. Porque, às vezes, né, dá um desânimo, a gente começa a empreender essa jornada espiritual e pensa assim, bom, essa lição aqui eu já aprendi, isso eu não faço mais, eu já sei, eu já entendi, ninguém precisa me explicar mais, eu já sei de tudo isso. E aí no dia seguinte a gente acorda, passa pelas mesmas tentações, né? Como Jesus ali no deserto durante 40 dias, então a gente passa pelas mesmas tentações e fala: puxa vida, tudo de novo. Sim, tudo de novo. Então nós ainda estamos no mundo dualista, nós ainda estamos nesse mundo aí em que a gente precisa fazer sim a decisão, tomar a decisão a cada minuto, em que a nossa decisão é importante e a luta é diária. E aí, nesse sentido, assim, a gente sabe, isso que é legal, sabe? Eu já gravei um vídeo falando a respeito de, né, daquela frase bem disseminada, que é só posso estar no lugar certo na hora certa. Então, nesse sentido, no momento em que eu acordo, se eu posso pensar e acolher que tudo que me acontece é uma oportunidade de eu aprender a lição que eu ainda preciso para aquele dia. E aí eu penso assim, eu não vou desanimar no sentido de que, puxa vida, tudo de novo. E aí outra coisa que é muito interessante é que eu posso sim
independente da situação, da circunstância que eu esteja vivendo, por mais desagradável que seja, eu posso sim ainda escolher estar em paz. E isso não significa estar alheio ao que está acontecendo no mundo, né? Então, a gente fala muito dessa questão, o mundo é uma ilusão, mas poxa, como é uma ilusão, se eu estou vendo tudo que está acontecendo lá fora, eu estou vendo, enfim, eu estou vendo tanta coisa acontecendo lá do lado de fora, o mundo não é uma ilusão. Mas não significa que eu vou simplesmente me fechar com relação ao que está acontecendo ao mundo, não vou tomar conhecimento ou consciência do que está acontecendo lá fora, mas sim que eu não vou deixar e não vou dar ao que quer que seja que esteja acontecendo lá fora de mudar o meu estado interno. Então, hoje eu só queria falar um pouco a respeito disso, um pouco de, assim, olhar para dentro e de estimular, assim, no sentido de que a luta é eterna, é para sempre, é todo dia, todo minuto. Num momento eu acho que eu já entendi aquilo, no momento seguinte eu passo por um momento, sei lá, de tentação e eu vejo que eu ainda não aprendi, que preciso ainda aprender. E essa é a graça, assim, da vida, na minha opinião, de pensar, acordar todos os dias e pensar assim, puxa, qual será a lição que vai vir para mim hoje? O que será que eu vou ter que me atentar hoje? Então é por isso que, sim, nós temos que estar sempre alertas. Alertas a quê? Né? A fazer o único julgamento do qual eu sou capaz, que é como estou me sentindo agora. E a partir disso, talvez eu possa identificar se eu escolhi pela minha mente certa ou pela minha mente errada. Bom, é isso, gente. Muito obrigada. Um lindo dia de sol para vocês. Namastê!